Olá, é um prazer receber você em nosso primeiro episódio do podcast Paleobichos, sobre ciência e curiosidades do passado. O episódio de hoje, a Guerra dos Ossos, quando a ciência virou faroeste. Imagine um cenário digno de faroeste. Fim do século XIX, vastas planícies do oeste americano, homens a cavalo, trens carregados de ossos, escavadeiras improvisadas no meio do nada. Mas não estamos falando de ouro nem de petróleo, estamos falando de dinossauros. Essa é a história real de uma guerra científica, sem balas, mas com escavações secretas, sabotagens e traições. É a história da Guerra dos Ossos, e os protagonistas, dois homens obcecados, Edward Cope e Othniel Marsh. Era o fim do século XIX. A ciência americana ainda engatinhava na paleontologia, mas dois homens estavam prestes a mudar isso, e também a se destruir no processo. Edward Cope, da Filadélfia, era um gênio autodidata, apaixonado por fósseis desde jovem. Publicava artigos com uma velocidade impressionante e confiava cegamente no próprio talento. Do outro lado, Othniel Marsh, ligado à Universidade de Yale, era estratégico, meticuloso e bem relacionado. Tinha acesso a verbas públicas, amigos políticos e museus em expansão. A princípio, eles eram colegas, quase amigos, mas tudo desmoronou com um Elasmosaurus. Cope reconstruiu o esqueleto de forma errada, colocou a cabeça no lugar da cauda. Marsh viu, corrigiu e não o perdoou. Publicou a crítica, espalhou a correção, e Cope se tornou motivo de piada entre os cientistas. Foi o início de uma guerra movida por vingança, vaidade e dinossauros. Na década de 1870, as terras do oeste americano estavam sendo exploradas por geólogos e aventureiros. Regiões como Wyoming, Colorado e Nebraska revelaram um segredo enterrado havia milhões de anos: fósseis gigantescos. Marsh e Cope viram ali uma oportunidade de ouro. Cada um montou sua própria equipe de escavação com trabalhadores locais, cientistas e até ex-militares. A missão era clara: encontrar, escavar, nomear e impedir o rival a todo custo. Eles criavam acampamentos secretos, subornavam chefes de equipe, compravam fósseis por baixo dos panos. Às vezes, quando sabiam que o outro estava próximo de um sítio rico, mandavam dinamitar os ossos antes que pudessem ser recuperados. Não era mais apenas ciência, era espionagem, sabotagem e puro faroeste. Com o passar dos anos, a rivalidade ficou mais tóxica. Eles brigavam publicamente em jornais científicos, denunciavam fraudes e trocavam insultos nas entrelinhas de artigos. As escavações no oeste americano pareciam operações militares em pleno faroeste. Marsh e Cope não precisavam apenas de cientistas, precisavam de batedores, carregadores, cartógrafos e espiões. Seus acampamentos eram montados em regiões isoladas e vales remotos e terrenos acidentados. Lá a ciência acontecia sob tensão constante, com medo de ser descoberto, sabotado ou espionado. Fósseis gigantescos eram retirados do solo e embalados em caixotes enormes, muitas vezes numerados às pressas com etiquetas misteriosas e códigos secretos para despistar a concorrência. Esses caixotes seguiam por trens de carga, cruzando estados protegidos por guardas ou transportados em horários alternativos, como se fossem contrabando. Mas a carga nem sempre chegava ao destino. Rumores contavam sobre caixas que desapareciam misteriosamente, outras que eram interceptadas no caminho, vasculhadas ou até trocadas por ossos falsos. Os trabalhadores, por sua vez, não eram apenas operários, eram informantes. Muitos recebiam suborno para espionar o acampamento rival e alguns desertavam de uma equipe para outra em troca de pagamento melhor ou mais prestígio. Informações sobre novos sítios fossilíferos valiam tanto quanto ouro. Há relatos de fósseis enterrados novamente para enganar o inimigo, ou escondidos em celeiros, cavernas e depósitos subterrâneos, até que pudessem ser enviados com segurança. Havia também sabotagem direta.
túneis de escavação desmoronados, estruturas danificadas, equipamentos desaparecidos. Parecia ficção científica, mas era real. A ciência vivia sua própria guerra subterrânea, e o oeste americano se tornara um tabuleiro estratégico de ossos, ambição e segredos. Na ciência, não publicar é perecer. Mas durante a Guerra dos Ossos, publicar rápido, mesmo que errado, era vencer o rival. Marsh e Cope entraram em uma verdadeira maratona editorial, onde cada novo fóssil precisava ser anunciado antes que o outro descobrisse. Se um achava um novo esqueleto, o outro corria para publicar uma nova espécie, mesmo que tivesse em mãos apenas um dente quebrado ou um fragmento de quadril. O prestígio não vinha apenas da descoberta, mas da velocidade com que ela era divulgada. Artigos eram lançados às pressas, muitas vezes incompletos, baseados em fósseis mal preservados ou mal identificados. Tudo para marcar território. O resultado? Um caos taxonômico. Espécies batizadas erroneamente, nomes duplicados para os mesmos animais, reconstruções confusas ou totalmente imprecisas. A ciência levou décadas para reorganizar a bagunça deixada por essa corrida, mas, paradoxalmente, a urgência gerou algo positivo: volume. A quantidade de fósseis descritos e catalogados explodiu como nunca antes. A paleontologia, até então uma ciência de gabinete, se tornou algo quente, vivo, vibrante, ganhando espaço nas universidades, nos museus e até na imprensa da época. Descobriram mais de 130 espécies de dinossauros, incluindo alguns dos mais icônicos: apatossauros, alossauros, diplodocus, tricerátops, estegossauros. Apesar disso, o custo foi alto. Ambos estavam endividados, socialmente isolados e sem prestígio acadêmico. Foi uma era de exageros e erros? Sim, mas também de descobertas e avanços. A disputa forçou os limites do conhecimento da época, abrindo caminho para tudo o que viria depois. No final da vida, tanto Marsh quanto Cope estavam exaustos. Aquela guerra que travaram por décadas deixou cicatrizes profundas, na reputação, na saúde e na vida pessoal dos dois. Cope perdeu sua fortuna, seu prestígio e boa parte de seus aliados. Morreu em 1897, aos 56 anos, ainda rabiscando notas sobre fósseis e sonhando com novas descobertas. Marsh viveu pouco mais, até 1899, mas terminou seus dias isolado, pressionado por dívidas e enfrentando críticas dentro da comunidade científica. Parecia o fim melancólico de uma história feita de ambição e rivalidade, mas o que eles deixaram para trás foi gigantesco, literalmente. As coleções que criaram abasteceram museus como Smithsonian, Peabody, American Museum. Ali, o público pôde ver pela primeira vez esqueletos completos de dinossauros. Pela primeira vez, o mundo podia imaginar a real escala dessas criaturas que haviam dominado a Terra há milhões de anos atrás. Foi ali que nasceu a imagem popular do dinossauro como uma criatura grandiosa, extinta, fascinante. E foi também ali que começou a paixão coletiva por esses seres, o início de uma verdadeira dinomania. Ao mesmo tempo, as descobertas feitas por suas equipes e o material publicado, ainda que por vezes errado, pavimentaram o caminho para o nascimento da paleontologia moderna. Universidades criaram departamentos dedicados ao estudo da vida pré-histórica. Museus se tornaram centros de pesquisa e educação. Milhares de jovens cientistas se inspiraram nos fósseis, nas disputas e nos mistérios do passado profundo. Eles transformaram o estudo dos fósseis de uma curiosidade de salão vitoriano em uma ciência sólida, com método, campo e impacto. Mesmo com todos os erros e excessos, Marsh e Cope ajudaram a construir uma ponte entre a ciência e o fascínio popular, entre os laboratórios e os sonhos. E sem querer deram à paleontologia um lugar eterno no imaginário coletivo, onde ela vive até hoje. Hoje, a Guerra dos Ossos é quase uma lenda. A disputa entre Cope e Marsh inspirou romances, documentários, peças de teatro, quadrinhos e séries. Serviu de modelo para cientistas obsessivos como o Dr. Alan Grant, no universo de Jurassic Park, e para mundos imaginários como Dinotopia, onde dinossauros e humanos coexistiam em harmonia. Essa história fascinante e por vezes absurda capturou o imaginário popular. Ela revela o lado sombrio da ciência, a vaidade, o ego, a ambição sem freio,
mas também o lado mais poderoso, a capacidade de revelar mundos perdidos, de reconstruir o passado a partir de fragmentos no chão. Se hoje sabemos que as aves descendem dos dinossauros, que existiram gigantes como diplodocos, carnívoros como os alossauros, e se podemos visitar museus repletos de esqueletos colossais, é porque no meio de tanta poeira, vaidade e disputa, 2 homens não pararam de cavar. No fim, talvez nenhum deles tenha vencido o outro, mas venceram o tempo e nos deixaram algo muito maior do que medalhas ou reconhecimento. Nos deixaram a história da vida na Terra. E nós seguimos como eles, escavando perguntas no tempo.